Aleluia, aleluia. Mais uma vez, saudando os irmãos com a paz do Senhor e aproveitando o momento do qual Deus sopra e nos concede uma palavra maravilhosa. E para esses últimos tempos que estamos vivendo, o Senhor está nos alertando. Irmão, eu estou recebendo essas ministrações todas e estou vendo e ouvindo Deus falar conosco. E como diz em Apocalipse, no livro canônico, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está falando conosco. E aí, eu, meditando mais uma vez sobre princípios, e eu vi que os princípios e as nossas condutas estão sendo divididas nos últimos tempos. Está tudo meio a meio, estão divididos. Princípios, condutas, ensinamentos, procedimentos divididos nos últimos tempos. E eu queria deixar uma palavra para que nós pudéssemos, nesse tempo de divisão, onde se dividiu família, se dividiu igreja, se dividiu cidade, se dividiu a nação, todos ficaram divididos por conta de algo. Não sei se foi político ou se foi por conta de um sistema. Temos que estar de olho aberto e ouvido atentos para ouvir o que Deus quer falar com o teu povo e o que o Senhor quer ensinar com o teu povo. Não é como eu quero, não é como tu quer. A divisão não vai levar ninguém a lugar nenhum. Pelo contrário, vai levar ao vale de ossos secos. E por conta dessa divisão é que Babilônia recebeu o povo de Deus por 70 anos. E a visão que Ezequiel teve foi que o exército, o povo de Deus, estava num vale de ossos secos. E este vale estava sequíssimo. Portanto, irmãos, vamos aprender com aqueles que voltaram após o cativeiro a reconstruir o nosso templo, que é a morada do Espírito Santo, e ter um avivamento espiritual para os nossos fins dos últimos tempos. Aleluia. E eu queria trazer uma palavra interessante, irmão, da parte de Deus, quando Deus chama Jeremias, no seu capítulo 35, verso 1 em diante, que ele disse: Jeremias, vá à casa dos recabitas e fala com eles, e chame eles e introduza na casa do Senhor em uma das câmaras, e lhe dê a beber vinho. E a Bíblia diz no seu capítulo 3, no seu versículo 3, que Jeremias tomou os principais, né, Jazazias, filho de Jeremias, filho de Abazindes, e outros seus irmãos, e todos os seus filhos, e toda a família dos recabitas, e introduziram na casa do Senhor, assim como Deus mandou fazer. E o Senhor disse: olha, coloque vinhos, ou coloque vinho nas taças, e mande que os bebam. E pus diante dos filhos da família dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e os disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho. Conduta, princípios, obediência. O pai já tinha morrido, o avô já tinha morrido, mas o que eles aprenderam, eles preservaram. Não se misturou com outras condutas, mas uma conduta ensinada desde o seu nascimento.
E aí o Senhor disse, está vendo aí, Jeremias? Recabe já morreu. Os antepassados dele já não existem mais, mas eles continuam obedientes. Eles continuam ainda tendo princípios e valores do qual foi lhe passado. Agora, sendo eu Deus Todo-Poderoso, vivo estou, e o meu povo continua ainda me desobedecendo. Não continuo fazendo o que eu quero que eles façam. E para começar, a casa já está dividida. Meu Deus, meu Pai. Jesus querido, tem misericórdia de nós. E voltando mais para a palavra, que o Senhor quer falar conosco, irmão. Nesse tempo de esconderijo, eu digo que eu estou escondido. Mas o Senhor está me dando palavras. Porque Jeremias, quando ele ia no templo, muitas das vezes até prometiam batê-lo. Assim como prenderam e assim como jogaram no calabouço. Não quero aqui estar me classificando como Jeremias, mas estou dizendo até num ato simbólico e brincando, dizendo que eu estou escondido, mas o Senhor está me dando a palavra. E através desses vídeos, tem chegado até vocês. Só não ouvem quem não assiste, né? Mas aí a Bíblia vai nos falar que quando no cativeiro babilônico o povo estava, o Senhor chamou Ezequiel, e no capítulo 8, se eu não me engano, no capítulo 8, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. No seu capítulo 8, e o verso 3 em diante, ele diz assim, e ele estendeu a forma de uma mão e me levantou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me ergueu para cima, entre a terra e o céu. Olha só que mistério. E me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio interno, que olha em direção do norte, onde está a cadeira de assento da imagem de ciúmes, que provoca ciúmes. Agora, pasme. E eis que a glória do Senhor, do Deus de Israel, estava ali na porta. Já não estava no templo. A divisão da igreja, a divisão do povo, fez com que a glória, a presença da glória de Deus, já não estava mais presente. Você vai ver Apocalipse 3, 20, se eu não me engano, quando ele fala sobre Laodiceia. Aí ele diz assim, eis que eu estou à porta e bato. Ele está dizendo, eu quero entrar. Mas por conta dessas divisões, o termo bíblico é disseções, um puxa para lá, um puxa para cá. O Senhor já não quer, não se faz presente, quer entrar, está batendo na porta. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a glória do Senhor estava na porta. E ele manda Ezequiel, o vídeo pode sair muito extenso, eu quero aqui ser sucinto, porque quando ele manda Ezequiel ir no púlpito, no altar, aí a Bíblia diz que Ezequiel vê um buraco na parede. E ele tenta olhar, o Senhor disse, não, Ezequiel, não olha não, cava. E quando ele está cavando aquele buraco, encontra-se uma porta oculta. E nessa porta oculta tinha 70 anciões de costa virado para o altar. Divisão. Como é que a glória de Deus vai se fazer presente? Aleluia. E a Bíblia diz que agora no seu capítulo 37 de Ezequiel, a Bíblia diz que o Senhor leva Ezequiel agora em um vale. E esse vale estava cheio de ossos. Ossos sequíssimos.
Aleluia, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia fala aqui no seu capítulo, no versículo 2, assim, fez-me passar perto deles ao seu redor, e vi que era muitíssimo sobre a face do vale, e eis que estavam muitíssimos secos. E me disse, filho do homem, viverão porventura esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. E ele disse, profetiza. Quando você tem a obediência, você ouve e vai em direção daquilo que Deus mandou, você tem autoridade. Ainda que nesse tempo de divisão, mas Deus ainda está dando autoridade ao homem para profetizar no meio do vale da divisão, no meio do vale de ossos secos. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que eu farei entrar o fôlego em vós e vivereis. E porei nervos estendidos sobre vós, e farei crescer sobre vós carnes, e o cobrirei de pele, e porei em vós espírito e vivereis. E profetizei. Aleluia. E aí o Senhor diz no seu capítulo, versículo 11: e disse-me então, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e somos de todos destruídos. Aleluia. Aleluia. E aí o pessoal muito prega sobre isso, sobre o vale dos ossos secos, mas eles esquecem. Eles esquecem qual foi a causa daquele povo estar naquele vale. Divisão. Quando o filho de Salomão reina no lugar de Salomão, Israel foi dividido, reino do norte, reino do sul. Que parte temos nós com Davi? E muitos ficaram com o filho de Salomão e muitos foram com Jeroboão. A maior parte, 10 tribos foram com Jeroboão. Portanto, se contaminaram, se dividiram. E não é isso que está acontecendo hoje? Lares estão divididos por questões políticas. A igreja está dividida por questões políticas, irmãos. O país está dividido por questão política, por ativismo político. E se nós não tivermos cuidado, irmão, os nossos princípios, as nossas condutas estarão sem credibilidade, porque nós ainda somos representantes da igreja de Cristo na terra. E aí, olha só o que acontece aqui. Depois do capítulo 37, aí você vai ver aquele todo o contexto, que eu não quero levar isso adiante, que eu não estou pregando, é uma pequena ministração. E veio outra vez a minha palavra do Senhor, no seu versículo 15, da parte 37, dizendo: filho do homem, toma agora um pedaço de madeira e escreve nele, para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Escreve nele. Toma depois outro pedaço de madeira e escreve nele, para José, vara de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta, la calabaçorico manarabás, me decante, aleluia, aleluia. Olha o que é que Deus quer fazer na nossa nação. Olha o que Deus quer fazer ainda com esse povo nesse tempo. Ele quer criar um avivamento e fazer uma só nação, um só povo. Aleluia. Ajunta um ao outro para que sejam um só mente e serão uma só vara na tua mão. Junta uma parte, junta a outra, junta. Porque eu nunca vi uma nação dividida sem uma nação forte. Eu nunca vi uma casa dividida sem uma casa forte. Eu nunca vi uma família dividida sem uma família forte de exemplo. Eu nunca vi um palácio dividido para ser um palácio forte. Tem que ter comum acordo, tem que ter comunhão. Respeitamos sim valores,
respeitamos sim as vontades, mas acima disto, temos um princípio. Os filhos de Recabita disseram, temos princípios. Nós temos que ouvir os nossos líderes, temos que ouvir os nossos pastores, temos que ouvir os nossos, numa questão católica, os nossos bispos e padres. Porque tenha certeza, irmão, não vai te induzir a caminho errôneo, mas cabe a você ouvir a palavra de Deus e um direcionamento de conduta, de princípios. Muitos estão saindo dos princípios, a paz do Senhor, mas com princípio errado, conduta errada, indo no meio daqueles que já descem. Temos que ter uma atitude correta. Olha o que aconteceu. E ajunta um ao outro, para que seja um somente, e será uma só vara na tua mão. E quando te perguntarem os filhos do teu povo, dizendo, não nos ensinarás o que te propõe com isto? O que está acontecendo com isso? Por que isto? E lhe dirás tu, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei a vara de José, que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel e seus companheiros, e as porei com a vara de Judá, e farei dela uma só vara, e serão só um na minha mão. Ele está dizendo, é só um povo. Eu não defendo dois pensamentos, porque um vai agradar e o outro vai aborrecer. Poderão agradar a dois senhores, e o Senhor quer fazer da nossa nação, o Senhor quer fazer do nosso povo, o Senhor quer fazer dos crentes, dos irmãos em Cristo, dos irmãos católicos, uma só nação, um só povo. Porque você torcendo para um lado dá errado, outro torcendo para dar certo, não vai entrar em comum acordo. Para encurtar, eu quero dizer que ontem mesmo na rede social, eu vi um médico dizendo que achou bom o Neymar se machucar porque ele fez joinha para o Bolsonaro. Terrível, coisa feia, um profissional desejar o mal ao próximo por conta de atitude política. Mas para nós não podemos e não precisamos fazer isso, porque nós temos princípios. E o princípio é ter sido cumprido, assim como os filhos de Recabe, os recabitas fizeram. Nós não temos costumes. Os nossos costumes e os nossos valores vêm do alto. E que o Senhor Jesus nos abençoe, nos guarde, e que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Que Deus em que Jesus abençoe e os guarde em nome de Jesus.